Queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, estamos aqui pela graça de Deus, neste encontro, neste bate-papo saudável, abençoado. Eu e o irmão Luiz Carlos estamos aqui para estudarmos juntos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E esta lição, a quinta lição, a nossa Escola Bíblica Dominical da revista de adultos, a revista da CPAD, e nesta oportunidade nós vamos estudar o tema Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Mas antes, gente, eu gostaria de primeiro pedir ao irmão Luiz Carlos para dar as suas saudações iniciais. Amém. Meus queridos, a paz do Senhor a todos, é um prazer estar aqui de volta novamente para nós tratarmos sobre essa lição que está tão empolgante, está tão boa, né? Nós acabamos de fechar um ciclo onde tratávamos sobre missões transculturais, falando sobre a natureza de Deus, falando sobre o Antigo Testamento, e encerramos esse ciclo, que é uma tríade, né? A natureza das missões transculturais à luz do Novo Testamento. E nessa a gente vai focar aqui um pouco sobre os fundamentos pentecostais, né? Uma perspectiva pentecostal de missões. Eu espero que a sua jornada conosco seja uma jornada produtiva, salutar, e que enriqueça muito o seu preparo da próxima lição. Muito bem, gente. O bom do nosso formato, irmão Luiz Carlos, é que a gente vai conversando, estudando, né, de forma dialogada, de forma mediada, um com o outro, e assim, são professores aprendendo um com o outro, né, gente? E aí a gente espera que este nosso formato seja também útil a vocês. Eu gostaria de saudar especialmente aos professores, aqueles que também têm nos dado a honra, né, de assistir às nossas aulas. Que Deus abençoe, que Deus capacite. Mas também a nossa saudação aos alunos. É verdade. Né? Não tem problema se você não é professor, assistir às nossas aulas e estará também aprendendo juntamente conosco. Eu gostaria também, gente, nesta oportunidade, pedir aos que ainda não são inscritos para que se inscrevam, agradecer aos que já são inscritos, né? Pedir também que todos possam fazer comentários, curtir e compartilhar as nossas aulas, tá certo? Isso vai, com certeza, fazer com que a plataforma do YouTube entenda a relevância do nosso trabalho, do nosso conteúdo, e assim ela possa entregar para mais pessoas e venha assim o nosso canal a crescer e a chegar a mais pessoas, tá certo? Que é o nosso objetivo. Muito bem, então, dito essas palavras, eu ainda gostaria, antes de estudarmos a lição, falar que, mais especialmente com os nossos irmãos da Assembleia de Deus em Maracanaú, tá certo? Que nós estamos ali na nossa sede, preparando um simpósio, né, da Escola Dominical, que vai acontecer no dia 15 de novembro, agora no próximo mês, e todos os nossos irmãos aqui das nossas congregações, os nossos professores, alunos, obreiros, né, pastores, todos os irmãos, todos os interessados e que amam esta obra da Escola Dominical, que possam participar, possam fazer a sua inscrição. Nós estamos nos aproximando, tá certo, do evento, e se você tiver dúvidas, tem um vídeo aqui no canal explicando como fazer a inscrição, tá certo? Vai ser tudo, a inscrição feita online, através de um formulário, e você faz o seu pagamento e envia para o número que está descrito, tá certo? Vamos colocar também a descrição aqui no vídeo, na descrição do vídeo, como você pode fazer a sua inscrição, tá certo? O nosso preletor vai ser o pastor Jairo Cailo, da Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, ali de Natal, no Rio Grande do Norte. Ok, amados? Então a gente quer agradecer e pedir aos irmãos agradecer aos que já se inscreveram e pedir aos irmãos que ainda não se inscreveram para que eu possa. Se você é de longe também, pode também se inscrever, não tem problema. Basta, né, que você tenha este interesse, essa disponibilidade. Outra coisa que nós precisamos dizer aqui, antes de entrarmos no assunto, gente, é sobre o sorteio que fizemos na última aula, na aula passada. Nós fizemos um sorteio de um livro de apoio, né? Ou a gente se comprometeu também de enviar um Pix para os irmãos que moram mais longe. E, assim, o nosso ganhador
foi o irmão Francisco de Assis Alves. E a gente ainda não entregou, porque estamos esperando que ele entre em contato conosco, né? Aqui pelos comentários do YouTube. E assim o irmão se identifique e nos mande aí dizer como podemos entregar o seu brinde, o seu prêmio, tá Tem certo? no Instagram também, né? Em inbox, na Bereano, né? Nós temos o Instagram, tá certo? Do Bereano, do canal Bereano Pentecostal. Temos o Instagram da Escola Dominical, da Assembleia de Deus de Maracanaú, que também a gente está sempre ali movimentando, né? E que assim o irmão pode entrar em contato. E a gente fica no aguardo, tá certo? Mas para a gente cumprir, né, com o prometido, tá bom? Então, irmão Luiz Carlos, vamos dar início? Vamos. Vamos lá. O tempo urge, né? Nós estamos estudando a lição já de número 5, do dia que vai ser estudado em nossas escolas no dia 29 de outubro de 2023. O tema já foi dito aí, né? O tema é uma perspectiva pentecostal de missões. Nós temos o texto áureo, está num texto também clássico, né? Esse é. Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A verdade prática diz, o Espírito Santo derramado no Pentecostes é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na atualidade, na igreja da atualidade. Então, gente, desta vez vamos dar um enfoque ao movimento pentecostal dentro da questão missionária, né, da obra missionária. E a leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 8 e versículos 14 a 18. Muito bem. Dito isto, vamos fazer aqui a nossa introdução. Aliás, perdão, gente, eu tenho que apresentar aqui os nossos objetivos, né? Os objetivos da nossa lição, que é, o primeiro, apresentar uma perspectiva pentecostal de missões, explicar a obra missionária após o Pentecostes e enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. São os nossos 3 pontos, né? Os três pontos a serem estudados e eles vão seguir exatamente esses objetivos. A nossa introdução, pessoal, e aí eu queria já provocar aqui o meu amigo, nosso mestre, o bom do nosso trabalho é essa conversa, gente, essa mediação, esse diálogo. Então eu gostaria de perguntar ao irmão Luiz Carlos, né? Nós estudamos na lição anterior, como já todos sabem, sobre as missões transculturais no Novo Testamento. Né? Isso. E quando a gente fala em Novo Testamento, nós falamos em 27 livros. 27 livros. Mas nesta lição, nós vamos nos deter em qual deles, assim, qual mais especialmente nós vamos ver? Nessa lição, nosso enfoque será o livro de Atos, né? Que deveria ser chamado de o segundo livro de Lucas, né? O segundo livro de Lucas, talvez, né? Mas, a consenso geral da igreja, adotamos esse título para falar dos Atos dos Apóstolos, para enfatizar eles como encabeçando ali o início da igreja, né? Os fundamentos. Então, esse livro é importante e dele nós, de fato, extraímos determinadas doutrinas. E é interessante eu levantar essa questão. É comum a alguns estudiosos e algumas pessoas que repetem estudiosos usar a ideia de que de Atos nós não podemos derivar doutrina. De Atos nós não podemos derivar doutrina. Eu sou uma pessoa muito crítica, né? Então, de tanto ouvir essa expressão, eu parei para ponderar comigo qual o fundamento que um indivíduo tira para dizer que de Atos não se deriva doutrina. Porque não é normativo, que é um narrativo, né? Isso, narrativo, exatamente. Não necessariamente normativo. Aí, frequentemente, os que usam esse argumento são aqueles que estão, de alguma forma, querendo levantar alguma crítica para os que creem na continuidade dos dons espirituais. Verdade. E de onde a gente deriva muito conteúdo, a gente deriva da narrativa de Atos. Agora, é estranho porque Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para redarguir, para instruir, para ensinar em justiça.
Toda a Escritura, não parte da Escritura. Eu sei que parece bobo o argumento, mas não é, porque assim, os mesmos indivíduos que dizem que nós não poderíamos extrair um ensino doutrinário da contemporaneidade dos dons com base na narrativa de Atos são os que tiram ensino sobre a eclesiologia de Atos. E quando vou falar de avivamento, buscam Atos dos Apóstolos. Quer dizer, então qual o critério que o indivíduo usa para pensar os temas que podem derivar doutrina e os temas que não podem derivar doutrina em Atos? Para mim, parece uma coisa assim, um ajuste feito para tentar impossibilitar um diálogo nesse tema. Mas, enfim, isso é só um recorte para os irmãos ponderarem sobre isso. 2 pesos e 2 medidas. Exatamente. Eu, como sou muito crítico, eu não engoli esse argumento. Eu achei ele um argumento muito ínfimo, muito fraco, muito falho. Né? Mas, enfim, Atos é aquele livro que é considerado a dobradiça do Novo Testamento. Ele fecha o Evangelho e abre a porta para as epístolas. Ele trata sobre a vida ele fecha o assunto sobre a vida de Cristo nos Evangelhos e ele abre para o Cristo vivo no meio da igreja através de Atos e das epístolas. Né? Ele faz ali também uma transição entre lei e graça, né? Entre judeus e gentios, e há vários temas distribuídos em todo o livro de Atos. Quais são os temas para a gente pensar? A soberania de Deus na fundação da igreja e propagação do evangelho, o primeiro tema. Segundo, o poder do Espírito Santo concedido a todos os que acreditam em Cristo. Terceiro, a importância da oração na vida da igreja. Quarto, a importância da pregação da palavra de Deus. E quinto, a importância da missão para todos os povos. Então são alguns temas que o livro de Atos levanta. Uma outra coisa que a gente pode destacar é o nosso textual, capítulo 1, versículo 8, porque, e é curioso isso, quem diz essas palavras, né, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e servieis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É Cristo. O próprio Cristo usa essa palavra. E, propositalmente, ele as usa e elas são determinantes para entendermos as 3 grandes divisões do livro de Atos. O livro de Atos tem 3 grandes divisões. A gente pode observar a fundação, a transição e a missão. A fundação, nós temos aí do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 3. A transição, nós temos aí do capítulo 8, versículo 4, até o versículo 11, versículo 18 de Atos, capítulo 8. E a missão, nós vamos ver a missão transcultural, nós vamos ver do capítulo 11, versículos de 19 a 28, até o capítulo 31. Então, se nós observarmos direitinho, vamos ver que essas missões e essa consolidação e esse projeto, na fundação, fala dos cristãos sendo testemunhas em Jerusalém. A partir do capítulo 8, eles são testemunhas Judéia e Samaria, e a partir do capítulo 11, eles já estão sendo testemunhas nos confins da terra. É interessante, né? Essas divisões que o livro faz. O próprio livro faz isso. E eu falei que era curioso pela seguinte razão, para encerrar esse comentário. Porque lá em Apocalipse, capítulo 1, é uma declaração de Cristo também que determina as divisões do livro de Apocalipse. Porque Cristo diz assim: escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que brevemente hão de acontecer. Quando se observa, as que vistes estão ali enfocadas no capítulo 1, as que são estão enfocadas no capítulo 2 e 3, e as que brevemente hão de acontecer a partir do capítulo 4 em diante. Então o próprio Cristo parece determinar a ordem do livro e as divisões do livro. Então isso aí fica bacana. Todo bom livro, todo bom texto tem início, meio e fim. Tem que ter. Então esse é o livro de Atos, né? O livro de Atos. E assim, bem marcante, né? No caso desse livro, do livro de Atos e Apocalipse, fica bem evidente essas divisões, né? Irmãos, essa introdução nosso professor fez, né? Mas nós temos também aqui a introdução da lição, e está bem curtinha, diz somente o seguinte, né? Nós vamos ver nesta aula, né? O quê? A característica notável
do movimento pentecostal. Esse MP, sempre que vocês verem nos slides, que inclusive estarão disponíveis, né? Estamos sempre disponibilizando para quem se interessar. Então, MP é movimento pentecostal, como ES é Espírito Santo, né? Só para a gente encurtar aqui. Então, é uma característica notável desde o início do movimento pentecostal, porque vamos abordar o movimento pentecostal e a sua contribuição, né? Isso. Dado o tema da lição. Então, paixão por evangelismo e missões. Realmente assim, essa é uma característica notável do pentecostalismo, né? Estudaremos algumas características do trabalho pentecostal em missões e que essa é uma marca, né, da obra do Espírito Santo nestes últimos dias, começando aqui no início do século XX, né? Isso. Então, esse despertamento por missões, que é uma característica do movimento pentecostal, né, é uma marca da obra do Espírito Santo desde o início da igreja. Desde o primeiro século. Desde o primeiro século. Muito bem. Então, dito isto, você quer dizer alguma coisa na introdução? Não, vamos deixar para os comentários. Podemos ir para os comentários, né? Muito bem. Então, nosso primeiro ponto, o tópico, diz o seguinte: uma perspectiva pentecostal de missões. Lembrando que o significado da palavra perspectiva pode ser um ponto de vista, né, um prisma, um modo de olhar. Então, teríamos o quê? Que aqui seria uma visão de missões pela ótica pentecostal. Exatamente. E nesse primeiro tópico, gente, nós temos 3 subtópicos, que são os seguintes: somos evangélicos, somos pentecostais, e o terceiro, contribuições pentecostais a missões. E eu quero fazer uma pergunta aqui para o irmão Luiz Carlos, né? Mas antes eu gostaria de falar no primeiro subponto aqui, no primeiro subtópico, nós temos o que é um evangélico, uma pessoa que se identifica como evangélico, né? Isso. Porque uma grande parcela da população, eu estava lendo, Luiz Carlos, que hoje, né, segundo o IBGE, os dados do IBGE, o último censo, que foi feito agora em 2022, os 30% da população brasileira se identifica como evangélicos, né? É muita gente. Muita gente. Então, nós tivemos um crescimento assim exponencial, tem crescido muito o contingente evangélico da população brasileira, né? E o que é um evangélico? Mas o que é um evangélico? Talvez muitas pessoas, até dentro da igreja evangélica, não saibam dizer o que é um evangélico, né? Mas, segundo aqui o nosso comentarista, nós temos 3 características, 3 ênfases que realmente identificam uma pessoa que se diz evangélica. Primeiro, o compromisso pessoal, né, com Cristo a partir do novo nascimento, que eu resumi aqui na palavra conversão. Todo evangélico, né, ele passa por uma experiência de conversão, né? Experiência de transformação, né? Outra, autoridade bíblica, e a última, o apelo de anunciar Cristo aos outros. Muito bem, de anunciar a Cristo. Bom, só que esse contingente, né, de pessoas que se identificam como evangélicas, elas fazem parte de um movimento anterior, elas, né, como ramos de uma árvore, elas descendem de um movimento anterior, que é a Reforma Protestante, que enfatizava, dentre outras coisas, pelo menos essas 3: a autoridade das Escrituras, salvação pela fé e o sacerdócio universal dos crentes. E ainda dentro, né, desse contingente nós temos os pentecostais, e vamos já tocar também nele, né? Mas vamos falar aqui. O movimento pentecostal, ele contribuiu para esse crescimento, para esse impulso, né? Isso. Muito bem. E assim, a gente precisa entender que esse princípio desse impulso evangélico, ele envolve a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo. Ou seja, foi esse impulso, ele é ocasionado pela marca, pela característica maior, né, da presença do Espírito Santo, principalmente através do movimento pentecostal. Eu falo outro ponto ou faço logo a pergunta que eu quero Faz fazer? logo a pergunta. Muito bem. E aí a pergunta é a seguinte, Luiz Carlos. Você se identifica como evangélico, protestante ou pentecostal? Vamos ver o que ele responde. As 3 coisas, né? O movimento, os cristãos é um grupo muito, muito grande, né? Muito abrangente.
eles são, como é que se diz? Eles são organizados entre os protestantes, entre católicos, entre judeus messiânicos, ortodoxos e outros mais. Eles são cristãos. Então a ênfase deles está na autoridade de Cristo, na salvação de Cristo, né? Na autoridade das Escrituras, basicamente algumas coisas que todo evangélico, todo protestante aceita como real, como verdade. Já os protestantes, eles são um núcleo que surge na Reforma Protestante, porque os protestantes eles estão mais vinculados à Reforma Protestante, porque eles se afastam ali da Igreja Católica, né, não aceitando aqueles dogmas da Igreja Católica e buscando agora a autoridade das Escrituras, a salvação em Cristo Jesus pela fé, né, por meio da fé e tudo mais. Já os evangélicos, eles são um grupo que surge já posterior ao século XVI, na reforma da Inglaterra, ali que era já aqueles cristãos que não quiseram estar unidos à igreja estatal, né, que era o anglicanismo que surgiu ali no Henrique VIII, né? Então eles não quiseram estar vinculados, então dali surgem os evangélicos. Eles se distinguem exatamente porque eles têm praticamente as mesmas crenças que os anteriores, porém eles dão uma ênfase também à ideia do evangelismo e missões. Então esses são os pais peregrinos, deles surgem os congregacionais, né, o movimento puritano, os presbiterianos, os batistas, e assim esse núcleo. Então a pergunta eu sou um cristão, evangélico, protestante, talvez o pentecostal, né? Talvez um evangélico protestante pentecostal, né? Talvez. Então eu estou mais nessa linha, né? Então a distinção é essa, minha gente. O cristão é muito junto com no bojo dos cristãos estão os ortodoxos, os judeus messiânicos e os católicos, né? Então nós nos distinguimos dele porque nós somos protestantes, porque nós não aceitamos algumas outras perspectivas, né, que são vistas no catolicismo, no judaísmo, e nós somos evangélicos e protestantes. Lembrando, né, Luiz Carlos, que estamos nos aproximando agora de mais uma data, né, que celebra a Reforma Protestante, dia 31 de outubro. 31 de outubro. Né? Estou fazendo 14 anos de casado com a dona Solange. A gente propositalmente resolvemos casar no dia 31 de outubro. Uma data muito maravilhosa. E no ano de 1517, no dia 31 de outubro, foi quando Martim Lutero afixou as 95 teses ali na porta da capela de Wittenberg, né? Alemanha. Na Alemanha, com o intuito de convocar o clero a um debate sobre a postura do clero diante de Deus e diante da igreja, né? Algumas práticas que eram antibíblicas, incorretas, ele queria chamar as pessoas para um debate no entorno disso. Acho que a ideia de Lutero, historicamente a ideia de Lutero não era romper com a Igreja Católica, a ideia era reformar, né? Era um chamado à reforma mesmo daquela igreja. Mas não tinha como, havia muita coisa em jogo, né? E aí ele teve que ser expurgado, né? Expulso, né? Posteriormente, depois da morte de Lutero, os cristãos ali liderados posteriormente, né, liderados pelo Philippe Melanchthon, né, eles vão levar um documento e nesse documento constará os axiomas da Reforma Protestante, que estão para além desses três, né, são os 5 solas: sola Scriptura, solus Christus, sola Gratia, sola Fide e sola Deo Gloria, né, que é somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus, a glória. Isto resume aquilo que é o coração dos axiomas, né, da fé protestante, da fé cristã, né, da fé evangélica, por assim dizer. De modo que toda a igreja histórica, fundamentada na palavra de Deus, ela adere aos 5 solas, né, ela abraça os 5 solas como parte inerente de suas crenças principais, né? Amém. Muito bem. Agora nós temos o segundo subtópico, que vai trazer aqui uma identificação, né,
uma característica do termo pentecostal. O que é um pentecostal, né? Ele diz que é aquele, resumidamente, aquele que crê que a experiência de Atos acontece hoje, né? De forma resumida, tá certo? O missiólogo Paul Merville, né? Paul Merville, ele diz que a experiência, essa experiência, né? Experiência pentecostal, dizendo a experiência lá de Atos, né? Ela perpassou a história da igreja. Ela não é uma coisa que morreu com os apóstolos, né? Como alguns vêm a dizer. Não, ela não cessou, mas ela, ao longo da história da igreja, ela vai se repetindo, né? E que ela remonta do dia de Pentecostes e continua hoje e também até que Jesus volte para arrebatar a sua igreja. Exatamente. Me diga aí mais alguma coisa especificamente sobre o que é ser pentecostal. Bem, a gente começou falando que somos evangélicos, né? Somos protestantes, somos evangélicos. Somos cristãos, somos protestantes, somos evangélicos. Isso, e somos pentecostais. Esses rótulos eles funcionam como um meio de resumir, né, todo um escopo teológico, né? Então você usa esses rótulos, alguém já questionou se a importância disso, isso é só tema de debate. Não é debate, é porque ele resume, né, um compêndio de argumentações teológicas e tudo mais que levou o indivíduo a se posicionar daquela maneira. Então eles são necessários, né, e eles são didáticos, né, né, são para fins didáticos. Então nós somos pentecostais, né? Sim, esses rótulos... Então esses rótulos servem para resumir, né, um bojo teológico, né, que é defendido por aquele grupo. Então, basicamente, como o nosso comentarista disse, refere àqueles que creem que a experiência do Espírito Santo que ocorreu em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, né, pode acontecer ainda hoje. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experiência experimentada pelos cristãos do século I. Então, um pentecostal, e esse termo vem surgir mais precisamente agora, a partir do movimento pentecostal, há 100 e poucos anos atrás, né? Ali em Azusa Street, né? Mas fala desse grupo de cristãos que defendem que essas experiências espirituais, essa experiência experimentada ali em Atos, ela ainda é vigente para os dias de hoje. Há prova disso nas Escrituras? As Escrituras têm prova disso de ponta a ponta. Aliás, as Escrituras têm livros, né, têm textos e compêndios defendendo a contemporaneidade dos dons espirituais, né, e das experiências carismáticas vistas em Atos. Né? Ela está repleta disso. Por exemplo, em Coríntios, para quem acha que Coríntios começa... Então, vamos lá. Então, essa experiência com o Espírito Santo, ela não ficou relegada àquela experimentada em Atos capítulo 2. A Bíblia toda, ela tem livros, tem compêndios, tem capítulos, tem exposições ensinando sobre isso. Por exemplo, Coríntios, geralmente as pessoas correm para o capítulo 12, capítulo 13 e 14, onde Paulo está falando de dons espirituais ali. Mas já no capítulo 1, no versículo 7, Paulo já argumenta que a presença dos dons na vida da igreja iria permear a igreja até a volta de Cristo. No capítulo 1, no versículo 7, Paulo já mostra que os dons vão estar presentes na igreja até a volta de Cristo. No capítulo 12, dentre muitos ensinos, o versículo 7, nos é revelado que os dons, eles não são um superpoder, né? Deus lá no céu entrega um superpoder a um cristão aqui na terra e este pode usar conforme o seu prazer. De maneira nenhuma. Capítulo 12, verso 7, fala que mais a manifestação do Espírito é dada a cada um conforme... aí segue o texto. Se você observar, você lê o versículo 7, você vai ver que ele fala da manifestação. O termo grego é phaneroses. Phaneroses. E mostra que os próximos versos, todos os dons que ele citar, nos próximos 5 versos, ele vai conectar o Espírito Santo. A um é dada pelo mesmo Espírito, a outro é dado pelo mesmo Espírito, e pelo Espírito a outro isso. Então, cada dom está conectado pelo Espírito. E a ideia não é que Deus está lá no céu e entregou um superpoder para um indivíduo, mas que o Espírito está manifestando-se na igreja
E ele está utilizando cada indivíduo com a finalidade de manifestar estes dons espirituais. Sei que isso é a porta de entrada disso tudo. Nós vimos em Atos a descida do Espírito Santo, já no capítulo 2, quando, cumprindo-se o dia de Pentecostes, né, estavam todos reunidos no mesmo lugar e foram vistas, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa e os que estavam reunidos, e foram vistas sobre eles, repartidas entre eles, né, línguas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. O verso 4 começa a mostrar que cada um deles falavam em novas línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Nota que o conforme o Espírito lhe concedia é o mesmo termo usado lá em 1 Coríntios capítulo 12, que os dons é dado conforme o Espírito concede, entendeu? É a mesma disposição. A próxima seção, do verso 5 em diante, mostra um ora de Lucas, né? Ora, havia em Jerusalém, por ocasião da festa judaica, e ele cita 14 nações, para mostrar que no final, quando essas pessoas se surpreenderam com o ocorrido ali, com aquela manifestação, no final, essas pessoas começaram a dizer, não são todos galileus esses, não é esse o meio-dia, né? Traduzindo, né? Então, como, pois, nós os ouvimos falar na nossa própria língua nativa acerca das grandezas de Deus. Então, era um milagre efetuado por Deus, e por meio disso, eu não lembro agora qual verso, se esse é o verso 14, diz assim, e Pedro, pondo-se de pé, isso é enigmático ali, né? Que a primeira coisa que o Espírito Santo faz com uma igreja habilitada pelo seu poder e pela sua graça é colocar o indivíduo de pé para testemunhar. Pondo-se de pé, ajustar a postura da igreja e colocá-la diante do mundo para testemunhar do Evangelho. Pedro pregou uma mensagem tão poderosa, né? 3.000 almas se converteram a Cristo naquele dia. Só explicar aqui para os nossos irmãos que nos assistem, nós estamos com um probleminha aqui com os slides na transmissão, tá certo? Então nós não vamos passar desta vez os slides, mas eles vão ficar disponíveis para vocês através da descrição do vídeo. Bom, Luiz Carlos, o próximo ponto, ele trata das contribuições pentecostais, né, às missões. O advento do movimento pentecostal, ele trouxe algum acréscimo ao trabalho missionário, à obra missionária? Trouxe. Desde Atos, nós vemos esse acréscimo, né? Como o trabalho de Deus era feito de maneira envolvente e poderosa, né? Por exemplo, William Menzies, irmão do Robert Menzies, né? William Menzies, ele diz que estatisticamente os pentecostais são atualmente o grupo cristão que apresenta a maior taxa de crescimento, né? A maior taxa de crescimento. E aí ele destaca 8 características do movimento dos cristãos pentecostais, do movimento pentecostal. Primeiro, o enchimento do Espírito. Segundo, o compromisso com a evangelização e missões. Terceiro, uma fé firme. Quarto, a expectativa. Quinto, realidade espiritual. Sexto, a adoração entusiástica. Sétimo, comunhão enriquecedora. E oitavo, a autoridade da Bíblia. Você nota que o movimento pentecostal, ele trouxe contribuições tão marcantes na história da igreja, tão marcantes. Quer dizer, a igreja passou a fazer em poucos dias aquilo que ela precisaria de anos para fazer. Por exemplo, o apartheid, o que o movimento pentecostal realizou, profundas transformações na sociedade, naquele período, na sociedade americana, naquele período, quer dizer, os homens estavam uma luta enorme com aquela segregação racial, e é esquecido por muitos como o movimento pentecostal fez a sociedade avançar séculos à frente e romper todos os grilhões, as barreiras que eram postas entre as pessoas, né? Você via negros e brancos ali juntos, agora cultuando a Deus, adorando a Deus. A Igreja Assembleia de Deus nos Estados Unidos, quando surgiu, e aqueles movimentos quando surgiram, né? Surgiram dentro desse contexto, né? Foi. Uma coisa incrível. Inclusive, então, o pastor lá da Rua Azusa, o William Seymour, ele era negro. Ele era um pastor negro. Olha só,
Antes da descida, né, do Espírito Santo naqueles dias, aquela manifestação poderosa, antes disso, William Seymour assistia às aulas no seminário lá do Charles Fox Parham. Ele assistia com a portinha aberta do lado de fora. Era como ele podia assistir às aulas de teologia, os estudos bíblicos. Imagine um templo aqui lotado de pessoas, do lado de fora tem uma porta aqui lateral, aberta, onde ele coloca uma cadeira. Ele tem que assistir de lá. Ele não podia, né? Porque ele não podia estar ali junto por causa dos brancos. Então, o que o movimento pentecostal realizou é algo que era inconcebível na sociedade, senão pela atuação e a obra do Espírito Santo de Deus. Uma coisa tremenda, marcante. O comentarista ele vai dizer que uma das contribuições pentecostais mais significativas, né, para as missões modernas, sem dúvida é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas, né, onde Cristo não foi anunciado. E outra coisa é que após o movimento pentecostal houve um crescimento exponencial, né, dos evangélicos, né? Então houve uma expansão aqui mesmo no Brasil. Aqui mesmo no Brasil. Nós podemos testemunhar de umas décadas para cá, né? Assim, começou em 1910, 1911, e a igreja ela vai crescendo, se expandindo. Hoje, né? Nós atingimos um grande percentual, como já disse, 30% da população. 30% da população. E isso, em sua maioria, são pentecostais, né? Pentecostais. O sucesso das missões pentecostais está ligado ao lugar dado. É claro que a gente não pode atribuir esse feito, né, à nossa capacidade, porque nós somos pentecostais, não, mas é porque exatamente a ênfase é dada, né, à ação do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele assim, dado a liberdade para ele atuar, para ele agir, através dos dons, através dos sinais. Eu creio que a marca do que o nosso comentarista quer enfatizar aqui é essa dependência da obra do Espírito Santo. Em Atos, os irmãos verão como a igreja avança em poucos dias. Quer dizer, em uma pregação, 3.000 almas se convertem, em outra pregação, 5.000 almas se convertem. Quer dizer, o que é isso, senão uma obra profunda, poderosa? O que Lucas dá testemunho e compungindo-se o coração de todos eles, exclamavam: varões galileus, o que faremos? Quer dizer, os indivíduos interromperam a pregação de Pedro para dizer: o que é que eu faço agora? Por quê? Porque compungiu-se o coração. O que é isso? O coração dos homens estava se derretendo ante o fervor da pregação, a obra do Espírito Santo. Ninguém está aqui dizendo que são os pentecostais que fazem isso. Estamos dizendo que esta é uma obra do Espírito Santo. A dependência do Espírito Santo é que faz com que a obra seja alavancada, porque o Espírito Santo realiza tais sinais, né? O indivíduo, a igreja avança em poucos dias aquilo que ela demandaria anos para conquistar. Um exemplo disso, por exemplo, é o que aconteceu lá no avivamento nos tempos do Evan Robert, no país de Gales. No país de Gales. Quando Deus começou a derramar uma grande manifestação de sua graça por meio das pregações de Evan Robert, foi necessário que menos de um ano para o país inteiro ser tomado pelo Evangelho. Quer dizer, o que é isso? Isso é uma coisa que nem um indivíduo, com toda a parafernália que ele pudesse, humanista, e ênfases no calor humano, no potencial humano, nem um indivíduo com tudo isso, ele não consegue fazer isso, né? Assim, somos, né, podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, né? Ou seja, nós cremos nos mesmos princípios dos demais evangélicos, né? Exatamente. Dos demais evangélicos, mas cremos também no poder do Espírito Santo, na atuação, na atualidade, né, dos dons, do batismo com o Espírito Santo, né? E nesta ênfase em missões, ok? Vamos para o segundo ponto, encerramos aí o primeiro. Vamos falar sobre a obra missionária depois do Pentecostes, né? E o primeiro subponto nós temos a causa da obra missionária da primeira igreja,
No segundo, a expansão missionária da primeira igreja. E no terceiro, Deus não faz acepção de pessoas. Então vamos lá no primeiro subponto. A causa da obra missionária na primeira igreja. Primeiro, nós temos a descida do Espírito Santo impulsiona a obra missionária na igreja primitiva, né? Eles tinham uma grande tarefa a executar, né? Que o Senhor tinha dado a eles ali, antes de ascender aos céus, e somente disse: esperem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, né? E eles então, quando recebem, na descida do Espírito Santo, logo em seguida eles têm esse impulsionamento para a obra missionária. O Senhor Jesus disse que eles seriam capacitados pelo poder do Espírito Santo para serem testemunhas até os confins da terra, Atos 1:8, né? Então, mas recebereis a virtude, como está no nosso textuário, a virtude ou o poder do Espírito Santo, né? Então era esse o dínamo, a força que os impulsionaria. Foi o período de maior crescimento da igreja, ele diz que foi no primeiro século, né? Como dentro de um século eles conseguiram fazer aquela coisa sem tecnologia, sem recursos, sem um bocado de coisas, né? E a razão do crescimento foi o fato de serem cheios, primeiramente, antes de saírem ao mundo, eles foram cheios, né? Isso. Não saíram assim, depois que Jesus ressuscitou e os comissionou, eles não saíram de imediato, eles tiveram um tempo em que eles tiveram que esperar esse revestimento, né? Então, Luiz Carlos, o que nós poderemos aqui acrescentar ao comentário? Certa vez eu ouvi de uma igreja que ela fazia um trabalho evangelístico e tudo mais, mas ela tinha, na mesma rua da igreja, um ateu. E todas as vezes os irmãos, quando evangelizavam, tentavam conversar com aquele senhor e argumentar com ele alguma coisa, ou trazer ele para participar de um culto, e aquele ateu nunca, em anos, morando em frente à igreja, praticamente em frente à igreja, ele nunca visitou a igreja, nunca participou de culto nenhum. Um dia, essa igreja pegou fogo. Literalmente. Literalmente. Pentecostal não, né? E o que acontece foi que, enquanto os irmãos pediam o bombeiro, outras pessoas corriam para jogar água, para apagar o incêndio. Sim. E foi curioso como o senhor ateu, ele correu para ajudar, um gesto de humanidade, né? De civilidade, de cortesia, né? Ele correu, pegou baldes de água e começou a jogar para tentar apagar o fogo. E o irmão, que sempre passava na casa dele para tentar argumentar com ele, disse assim: seu ateu, é a primeira vez que eu lhe vejo aqui na igreja. E o ateu respondeu assim: mas é a primeira vez que a igreja pega fogo? Com duplo sentido aí. Acontece que a obra do Espírito Santo, ela fez isso mesmo com a igreja do primeiro século. No primeiro século, aqui a Bíblia nem chegou a parar para pensar em ordenar que tipo de gente estava ali se convertendo ante a pregação dos discípulos. Não deu tempo para contabilizar isso, para dar esses testemunhos. Haviam 3.000 pessoas se convertendo em uma única pregação. Tomando como base as campanhas evangelísticas da igreja primitiva, algumas coisas que, quanto a pregar a palavra no Espírito Santo, são destacadas. Por exemplo, salvação de almas, Atos 2, 4 e capítulo 4, versículo 4. Eles pregavam a palavra no poder do Espírito Santo. Nós temos muitas almas sendo salvas. Em Atos 2, nós temos 3.000. 4 e 4 de Atos, nós temos mais 5.000. Só aí a igreja aumentou 8.000 pessoas, fora as 120. Né? Se a gente contasse, além das 120, contássemos com os 500 e os quase 500 que não estavam no dia da reunião, porque no capítulo 1 começa com quase 600 pessoas olhando Jesus sendo ascenso ao céu. Né? E no capítulo 2 nós já temos 120 pessoas. Então, se nós tivéssemos colocado aí, a igreja já tem quase 9.000 pessoas entre o capítulo 2 e o capítulo 4. E não tinha nenhum templo. Não tinha nem templo. Sinais e maravilhas, capítulo 8, versos 6 e 7. Olha. Sinais e maravilhas eram muito comuns. Né?
eram muito comuns, muitos milagres, muitos sinais acompanhavam os apóstolos na igreja do primeiro século. A grande alegria, capítulo 8, versículo 8, e batismo, e aqui por batismo a gente quer enfatizar o ser cheio do Espírito Santo, não o batismo em águas, capítulo 8, verso de 14 a 17, né? Que são termos correlatos que aqui a Bíblia enfatiza, né? Ficar cheio, também chamado de batismo, capítulo 1, versículo 5, capítulo 11, versículo 16 de Atos, é um derramamento, capítulo 2, verso 17 a 18, capítulo 10, verso 45 de Atos, é um recebimento, capítulo 10, versículo 47, é o ato básico de receber o Espírito com poder, e pode ser descrito como sendo batizar, o cheio, ou o verbo batizar, né? Então, é uma experiência praticamente correlata que está aqui. Se você observar esses textos, não tem como ler todos eles, mas esses textos, irmãos, dar uma pausazinha e voltar para eles, Atos 1, 5, 11, 16, 2, 17 a 18, 10, 45, 10, 47, vão ver que ficar cheio, ser batizado, receber o derramamento do Espírito, receber o Espírito, todos são praticamente correlatos desse trabalho. Então, a causa primária, né, do crescimento da igreja é a obra do Espírito Santo. Então, o segredo do sucesso na obra de evangelização está em fazer a obra de Deus, da maneira de Deus, e deixar os resultados para o próprio Deus. Glória a Jesus. Muito bem, gente. A ênfase aqui, nesse ponto também, eu entendo que é essa descida do Espírito Santo, né? Aquele poder que revestiu os discípulos foi com que fez com que eles tivessem esse impulso para espalhar a mensagem do Evangelho, né? Uma ressalva que os professores podem dar nesse ponto, quando forem abordar, é mostrar também, e isso é um tema só para provocar mesmo a sala, uma reflexão, que frequentemente as pessoas chamam, assim, vamos chamar para batizar, né, e contabilizam, né? Contabilizam quantas pessoas foram batizadas ou coisa parecida, e relegam essa obra a meramente falar em outras línguas. Né? Quando, na verdade, a obra visa revestir cristãos e habilitá-los para o serviço da igreja e para a manutenção da obra evangelizadora e missionária. Quer dizer, se esse cristão fala por falar, né, ou apenas quer experiências, né, estáticas e tudo mais, está sendo um pentecostal errado. É um pentecostal torto, tá bom? Quer dizer, ter movimento na igreja por ter movimento não adianta. Eu vejo, às vezes, cultos, né, indivíduo, não, a igreja tem que dar glória, a igreja tem que fazer, a igreja tem que acontecer. Não é assim, você não é abanar fogo, você tem que orar, colocar a igreja disposta diante de Deus, rogar o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus age, faz o mover, e o ideal é que esse mover, os resultados práticos disso seja vida de santidade, pureza, mais devoção, mais desejo de aprender a palavra de Deus, intenso e ardor por salvar a alma, salvar vidas e tudo mais. Então, se não tiver isso, vai ser só mais um movimento para mostrar que a igreja é avisada. E que logo depois se esvazia de sentido, né? Porque a pessoa fica só naquilo e não produz nada, então aquilo morre em si, né? Não pode ser um fim em si mesmo. Isso. Deve conduzir um cristão ao crescimento, ao amadurecimento e, sobretudo, ao serviço e à evangelização. Se não fizer, foi só um movimento. Outro ponto, Luiz Carlos, é a expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, né, os discípulos puderam compartilhar o evangelho com outros povos. Isso aqui estamos repetindo a ideia, né, reforçando. Vamos também entender que no livro de Atos, ele revela o avanço missionário de forma detalhada e precisa, né? Então, Lucas nós vamos vendo, incrível, gente, né? assim, é incrível aquela sequência de ações, de eventos que vão acontecendo. Então, é interessante ler o livro de Atos, observando o desenvolvimento, né? Além de Paulo, assim, embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, né, considerado o maior missionário da igreja primitiva, nós temos também ali registrados os trabalhos de outros homens e mulheres de Deus. Isso. Tais como nós temos ali Barnabé,
Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Priscila, entre outros, até muitos anônimos, né? Muitos anônimos. Muitos anônimos. Tem locais que Paulo chega e já tem uma igreja consolidada lá. Como Éfeso, né? E se você observar bem, são pessoas que saíram de Atos 2 ali, né? Pessoas que receberam a Cristo, foram batizados, permaneceram em Israel durante aquele período de festividade e quando voltaram com o evangelho para transmitir a outras localidades. Então nós temos aí também a expansão, né? A expansão missionária, quer dizer, a atuação de todas essas pessoas, tá certo? Propagando o evangelho por diversos lugares, diversas frentes, né? Enquanto Pedro ficou com os judeus, Paulo foi para os gentios, mas havia outras pessoas também pregando o evangelho. E por último ele destaca aqui o comentarista, Filipe, né? O diácono evangelista, eu achei interessante esse termo, né? Que foi o primeiro missionário transcultural, quando ele pregou ali para o eunuco. Só para os irmãos anotarem aí, a expansão, o crescimento da igreja, por exemplo, Atos 1 e 15, nós temos 120 pessoas. Lógico que antes disso nós temos bem mais, né? Nós temos as 600, mas para fazer uma progressão. Atos 2, 45, nós temos 3.000 pessoas. Atos 4, 4, nós temos 5.000 pessoas. Atos 6 e 7, nós temos o aumento do contingente de diáconos, né, para dar suporte por conta do crescimento da igreja. Né, o aumento... Aliás, Atos 6 e 7, o aumento é de uma multidão incontável, ou seja, eles não conseguiram contabilizar 5 nem 3.000. Então era um número bem maior de pessoas que foi. Depois nós temos... os diáconos, né, a instituição dos diáconos, para dar suporte, porque estava muito grande o número. Nós temos 9 e 13, que temos o trabalho alcançando agora os gentios, e Atos 16, 15, 16, 5, ele já determinando que o evangelho está alcançando o mundo inteiro. Então, há uma progressão no número, né, de pessoas, né? A expansão missionária em Atos é vista desde o primeiro capítulo até o final. Atos cobra um período ali de uns 30, 40 anos. Isso. Né? Mais ou menos. Período da grande morte de mesmo Jesus, tempo. logo da ascensão dele, vai até a prisão de Paulo em Roma. Né? Isso, a prisão lá de Paulo. pelos anos 50 e poucos, 55, né? Muito bem. Nós temos, então, Luiz Carlos, o último ponto é: Deus não faz acepção de pessoas. E isto, assim, a igreja ali composta inicialmente por judeus, eles tiveram que constatar isso na prática, né? Entender isso na prática. Embora que Deus já dissesse isso desde o Antigo Testamento, mas eles não estavam entendendo. Então Pedro teve que reconhecer, né? Ele reconheceu que todos são alvo do amor de Deus, como naquele episódio lá, na casa de Cornélio, que ele depois vai se explicar para a igreja, aquela cobrança que foi feita, ele vai dizer, né, que ele realmente viu quando o Espírito Santo desceu sobre todos, que todos são alvo, né? Isso. Paulo, de ex-perseguidor, se tornou apóstolo dos gentios, né? Olha aí, aquele cara altamente radical, aquele homem altamente radical, né? E pela lei judaica, e agora ele se torna o quê? Apóstolo dos gentios. Apóstolo dos gentios, né? Rapaz, coisa incrível. Uma mudança, né, demais. Muito drástica, né? Muito drástica. João, ele vai relatar que Deus se interessa pela salvação de todos os povos. E aqui o comentarista ele cita, por exemplo, Apocalipse 7, 9, né, e outros textos que ele fala ali daquela visão daquela grande multidão de todos os povos, de todas as nações, de todas as tribos e línguas, né? E com esse entendimento, a primeira igreja, cheia do Espírito Santo, atingiu a escala mundial. Aí ele dá alguns exemplos: Pedro e Cornélio, Filipe em Samaria, a igreja de Antioquia, né? O ministério de Paulo. E aí, irmão Luiz Carlos, Deus faz acepção de pessoas? Ficou claro que não. Uma coisa que pode ajudar meus irmãos no estudo é dar uma revisada no que foi elaborado na lição anterior. Porque a lição anterior falava exatamente sobre essa ideia da transculturalidade da obra missionária. E isso visando já o Novo Testamento. Aqui, nesse ponto, o nosso comentarista está acentuando essa saída do povo, né, que foi com muita dificuldade, de Jerusalém para as outras regiões, para levar o evangelho a outras regiões. Então, foi difícil para os apóstolos
entenderem que precisaria sair daquele lugar de conforto, né, daquela zona de conforto, para ir a outros lugares. Assim, foi necessária a perseguição, a morte de Estevão, e lembra daquele texto que Jesus diz, se o grão de trigo não morrer, ele fica ele só, mas se morrer, ele pode produzir, né, ele vira uma árvore, pode produzir frutos. O Estevão morrer acaba sendo esse grão morrendo ali, porque quando a morte dele desemboca na perseguição, que os cristãos, por onde passam, não podem deixar de falar das maravilhas de Cristo, embora em meio à perseguição, né? Então a igreja vai se expandindo e crescendo, ela vai sendo impulsionada, né? O sangue foi a semente. O sangue dos mártires foi a semente, né, da igreja. Muito bem, nós vamos agora já para o terceiro ponto, que traz como título a ação do Espírito Santo e a obra missionária. O primeiro subponto diz a função do Espírito na obra missionária. Então, o Espírito Santo tem várias funções, né? Sim. Tem várias funções, muitas. E uma delas é ungir, inspirar, separar e enviar pessoas por toda a terra como missionários. Então, é o Espírito Santo que ele faz essa chamada, esse vocacionamento, né, de pessoas. Mas não somente ele chama, ele vai ungir, ele vai inspirar, ele vai capacitar, como vamos ver aqui depois, né? Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, o próprio Jesus, né? Ele mesmo disse, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. É uma releitura de Isaías 61. Muito bem. O Espírito Santo não permitiu que os apóstolos deixassem a oração e a palavra, lá em Atos 6, né? Isso. Então, ali também foi um direcionamento do Espírito Santo, quando houve aquela queixa, aquela reclamação, e aí eles disseram, então escolham aí 7 homens cheios do Espírito Santo, mas eles mesmos iam se dedicar à oração e à palavra, né? A fidelidade dos crentes também favorecia que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder para pregar. Fidelidade aqui no sentido mesmo de um sustento, né? E ali os apóstolos, eles passaram a dedicar-se com exclusividade para orar, para pregar, para, né, buscar mais. Então vamos buscar assim, qual é a função do Espírito Santo dentro da obra missionária? Isso já assim, nós temos aqui, mas você pode destacar melhor, né, fazer esse comentário. O movimento pentecostal crê que a efusão do Espírito foi concedida à igreja a fim de que esta cumpra a grande comissão com poder e autoridade. A dependência do Espírito Santo é aquilo que é marca indelével, né, dessa igreja primitiva, que deve ser vista com muito anseio por nós, pela igreja até os dias de hoje. E a dependência da obra do Espírito Santo é o que nos levará ao sucesso na obra missionária, ao sucesso no serviço cristão. Nós vemos aqui o comentarista abordar alguns pontos interessantes. Por exemplo, momentos em que o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos viajassem para determinado lugar. Nota, na prática, você não olharia a viagem para um determinado lugar para pregar como algo que não fosse de Deus, né? Mas eles mostram como o Espírito Santo os impediu de ir a esse lugar. Em outra ocasião, o Espírito Santo o visita por meio de uma visão, visita Paulo, né? Paulo passa a Macedônia e ajuda-nos, e agora ele vai viajar para uma outra região e tudo mais. Então, a obra missionária é uma tarefa que é ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, quando ele trata sobre a obra do Espírito Santo, ele mostra em diversas ocasiões o quanto seria imprescindível a direção, a consolidação e o trabalho, o agir do Espírito Santo em um indivíduo. Para colocar uma experiência particular, quando eu era bem mais jovem, eu estava buscando a experiência de falar em línguas e tudo mais. E eu me lembro que no ciclo de oração, todos os dias que tinha ciclo de oração, eu ia à frente quando os irmãos iam orar. E eu me recordo bem que o Espírito Santo estava agindo de maneira tão poderosa na igreja naqueles dias, e eu sempre saía frustrado. Isso deve ser a experiência de muita gente que já teve isso, né? Saía frustrado. Meu Deus, o que está faltando em mim? Queimado.
frustrado, né? Eu não, Exagerado. queimado, tem essa brincadeira, né? Essa Queimado. conversa de que foi queimado, mas não foi batizado, entendo isso. Mas enfim, um dia eu resolvi no meu coração que eu não ia de jeito nenhum para frente quando chamasse. Se o Senhor quiser me batizar, dureza de coração, o Senhor vai fazer comigo aqui, no banco de trás, né? Porque eu não vou para frente para me frustrar novamente. Eu não sei como é que eu esperava que uma oração dessa fosse acatada, né? Mas enfim, foi um ato de rebeldia. Num determinado momento do ciclo de oração, Deus começou a tocar a igreja com tanta alegria e me tocou com profundo arrependimento. Era só o que eu sentia. Vergonha, arrependimento de ter agido daquela forma, de maneira insubmissa à vontade de Deus. E eu me lembro que eu sofri muito, chorei muito aquele dia e fui à noite para casa com esse pesar e passei a noite com esse pesar. No outro dia eu fui para o ciclo de oração. Aí eu disse assim no meu coração: Deus, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, mas eu vou estar na sua disposição. Na oração, eu quero ser o primeiro a estar lá na frente. Mesmo que isso seja frustrante ou não, mas eu quero estar à frente. E eu nunca mais vou fazer isso, lhe desrespeitar dessa forma. Né? Uma oração infantil, mas muito sincera ali. E quando foi na oração, eu me lembro que realmente eu fui à frente na hora que ele me chamou, que ele chamou as pessoas para orar. Estava orando muito nesse sentido, e eu só fiz dobrar os joelhos e comecei a falar em outras línguas. E foi uma coisa tão marcante porque eu senti mesmo a graça de Deus assim derramar, de tanto amor de Deus em meu coração, uma ternura, uma coisa tão profunda e marcante. E sabe o que é interessante? Eu era muito, muito introvertido, né? Muito, muito mesmo. Muito, demais, demais mesmo. E eu me lembro que antes de eu estar nesse período, buscando a presença de Deus, assim, eu andava muito de skate, Josué. Andava muito de skate. Tinha um cabelo grande, amarrado, tipo um rabo de cavalo, assim. E eu andava com uma molecada, muitos meninos. Era em torno dos 20, quase 30, assim, sabe? A gente reunia e ficava andando de skate. Um bairro chamado Pitanguinha, em Maceió. Eu me lembro que eu estava num bairro chamado Pinheiro, onde aconteceu isso. E enquanto eu estava ali adorando a Deus, na mesma hora me passava um filme na mente desses meus amigos. Eu estava ali orando a Deus, adorando, e passava esse filme, assim, como que dizendo assim: você precisa ir lá e pregar o evangelho para eles. Você nunca fez isso. Então, na mesma hora que terminou a oração, eu avisei para meus colegas: olha, avisa lá para a mãe que eu fui lá na Pitanguinha. Então vai fazer o que lá? Eu disse: não, eu vou lá. E eu fui com a minha bibliazinha, tava todo socialzinho, fui embora a pé para Pitanguinha. Um bairrozinho longezinho, relativamente longe. Quando eu cheguei, eu peguei os camaradas, tava tudinho junto. Final de tarde, era quando eles se reuniam no mesmo lugar na calçada para conversar, porque tinha passado a tarde andando de skate. Então, quando eu fui me aproximando, eles estão lá, eles começaram a rir muito de mim, né? Eu tava ali todo gravatinha, né? E eles nunca tinham me visto daquele jeito. E aí eu cheguei perto deles e eles me chamaram de cearense, né? Aí depois de muito rir, eles disseram: que cearense, o que foi que tu veio fazer aqui, mano? Tu agora é crente, é? Eu era nasci da igreja, mas eu vivi uma fasezinha meio rebelde. Enfim, quando eles disseram assim: agora vem, diz aí o que tu veio fazer, eu disse: a gente já riu bastante, agora eu vou dizer o que aconteceu comigo. Eu tive um encontro com Cristo, real, e abri a minha Bíblia e comecei a pregar para eles. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. E eu me lembro de que, quando eu comecei a pregar, em um dado momento, alguns desses camaradas estavam chorando muito. No meio de todo mundo, então um monte de zombadores. Mas eles choravam e ficavam assim, foram muito tocados por aquilo. E eu louvo a Deus que até hoje, aqueles camaradas, quase todos eles são cristãos. São pastores, são obreiros, são servos de Deus. Maravilha. Quase todos eles se converteram a partir daquele dia. Né? Então, isso é a função do Espírito Santo, envolve isso, essa habilitação. Eu sei que alguém que não é desse núcleo que a gente pertence, né, pentecostal, né, alguém vai dizer assim: mas a Bíblia já diz para você evangelizar. Sim, ela diz muita coisa, diz, mas eu tenho certeza que essas realidades espirituais, elas são muito mais poderosas e marcantes quando o Espírito Santo nos conduz pela mão para essas realidades, para essas experiências. Luiz Carlos, só duas coisinhas. Ficou muito bom esse seu comentário, por causa dessa sua experiência, e que, assim, traz vivacidade, é o que nós estamos falando, né, gente? Nós estamos falando só
de algo que está lá no passado, nas escrituras ou na história da igreja mesmo, mas coisas realmente reais, pessoais. Isso. Eu tive a experiência de ser batizado com o Espírito Santo aos 9 anos de idade, né? Maravilha. Criança, né? Também foi assim algo maravilhoso, né? E o que eu noto, gente, é que tem decrescido, diminuído o interesse por esta experiência, né? É verdade. As pessoas têm que entender que o batismo no Espírito Santo, segundo a tradição pentecostal, né, a fé pentecostal, é uma segunda experiência. Você tem a experiência da salvação, da conversão, né? E temos a experiência da efusão, do batismo com o Espírito Santo, que podem acontecer simultaneamente, não tem problema. Eu já conheci pessoas que aconteceu simultaneamente. Mas, em geral, tem esse tempo de busca. Assim como Jesus disse para os discípulos, fiquem em Jerusalém, né, até que todos sejam revestidos de poder, nós também temos tido essa experiência de ficar nessa dependência, esperando, até que aquele tempo de Deus, né, em que Ele nos reveste desse poder, e aí a gente se capacita, não para ficar só, né, eu sou batizado, eu falo em línguas, não para ter só o nome, né? Mas, exatamente, porque o Senhor Jesus disse, porque o Espírito do Senhor me ungiu para tem uma finalidade, né? Tem. Para pregar boas novas. Então, realmente há uma razão porque o Espírito Santo ele reveste ou enche os crentes. O segundo subponto, Maurício Carlos, tem o Espírito Santo capacita para a obra, né, a obra missionária. Então, o Espírito, ele é quem escolhe, quem envia, é importante entender isso, né? Nós já dissemos isso, mas é importante enfatizar. É uma escolha soberana, é uma chamada soberana de Deus na vida da pessoa, né? E ele chama e envia. E ele diz como deseja que a obra de missões seja feita. Aí você até já citou o caso em que o Espírito Santo impediu Paulo de ir para Bitínia, de ir ali para um determinado lugar, e à noite ele teve aquela revelação de um varão macedônico, né? Dizendo, passa a Macedônia. Ele teria que atravessar o mar, né? Que ali, onde ele estava na Ásia, e para ele chegar naquela outra região onde estava a Macedônia, eles teriam que atravessar um braço do mar ali, né? E como o evangelho chega na Europa, né? E chegar à Europa, que já era ali a primeira cidade, né? Da Grécia. Bom, ele é um instrutor dos ministros da palavra de Deus, né? A ação do poder do Espírito Santo é a característica mais marcante em Atos, que foi chamado, o livro já foi chamado Os Atos do Espírito Santo, né? E tanto Jesus quanto a primeira igreja, a igreja primitiva, iniciaram seus ministérios públicos sob a experiência do Espírito Santo. Sem querer lhe pedir para resumir, mas já pedindo. Vamos lá. Eu acredito que esse ponto é uma coisa que eu gostaria de sugerir aos irmãos, não quero me deter nele, era a leitura desses textos, mas, sobretudo, a leitura de João, capítulo 16, quando o Senhor Jesus fala sobre essa ação do Espírito Santo, né? Em conduzir, em envia o Consolador que vem, nos guiará em toda a verdade. Jesus até diz para eles assim, tem muita coisa que eu gostaria de vos dizer, mas vocês não estão prontos, mas quando o Consolador vier, ele vos revelará o que há de acontecer. Então, aquele capítulo mostra exatamente referência a essa obra que o Espírito Santo realiza. Ele que conduz, ele que separa uns, né, uns Deus deu para apóstolos, outros para pastores, para mestres, né, para profetas, né, e tudo mais. Evangelistas. Então, evangelistas. É até interessante, algo curioso sobre isso, é que nós costumamos, quando estamos estudando sobre os dons espirituais, por exemplo, nós costumamos designá-los, né, como dons de poder, dons de elocução, e eu não lembro qual a outra designação que a gente dá. Elocução, poder e... eu me esqueci. Enfim, essas designações, elas servem para fins didáticos apenas. Mas às vezes elas podem atrapalhar a nossa leitura da manifestação do espiritual. Porque para Paulo, tudo é manifestação do Espírito Santo. Não são só 9 dons. Não são só 9 dons.
tanto o indivíduo que profetiza ou o intérprete, quanto aquele que ministra socorro e aconselhamento. Para Paulo, tudo isso é a obra do Espírito Santo na igreja. Algo que fica marcante aqui para a nossa reflexão nesse penúltimo subtópico é exatamente a necessidade que nós temos de enfatizar a dependência do Espírito Santo na igreja, a dependência do Espírito Santo de Deus. Não é substituir a palavra da cruz ou coisa parecida, mas uma igreja profundamente dependente dessa ação do Espírito Santo hoje, agora, para os nossos dias. Para dias tão conflituosos como os nossos, nós precisamos disso. Tempos, irmãos, como eu me lembro, por exemplo, pastor Aldo Manuel, em Maceió, ele costumava tirar uma semana inteira de oração, sabe? Inteira mesmo. Você fosse lá, você não era atendido naquela semana de oração, que era anterior à separação dos ministérios da igreja. E ele levava aquilo tão a sério, alguém pode achar que é uma coisa boba, né? Coloca um profissional em cada área, alguém mas ele consagrava mesmo, esperava mesmo que o Espírito de Deus o dirigisse para que a igreja fosse completamente ordenada segundo a administração do Espírito Santo. Então, uma dependência tão profunda, e aquilo se desdobrava. Antigamente era assim. A escolha de obreiros, né? Hoje em dia, meu irmão, fazia toda aquela investigação, aquela também, esse tempo de oração, pedindo a Deus, né? Se fazer as coisas com temor mesmo, com temor. E não, assim, o pastor Aldo não era uma pessoa leiga. Às vezes tem, né? Às vezes a pessoa é uma pessoa mais simples, né? É um zelo sem entendimento, né? Que a gente pode dizer. Zelo, mas não tem entendimento. Não, ele era um camarada muito versado, era uma pessoa muito instruída, era um homem muito preparado, mas era um homem extremamente dependente. Então ele tinha esse critério mesmo com ele. Né? Então, o Espírito Santo é que capacita, é que dá dons. O Espírito Santo não adianta, irmãos, o diploma, a capacitação que você possa amealhar, conseguir, ou os recursos, nada disso será suficiente na obra de Deus, senão pela dependência, direção e manutenção da obra do Espírito Santo. Se não for por ele, não adianta. Muito bem. Irmãos, já encerrando aqui o nosso terceiro ponto, subponto, Deus age por meio do Espírito Santo. O pastor Antônio Gilberto, né, no livro Verdades Pentecostais, que eu vi até aí que você trouxe, né? Verdades Pentecostais, Antônio Gilberto. Ele disse que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. Isso está claro em Atos também, né? Nosso Deus não é o deísta, lembra do deísmo? Ele interage, né? Ele intervém e deseja estabelecer um relacionamento vivo com sua igreja pelo poder ativo do Espírito Santo, né? E por último, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo. Esta é uma ênfase dos pentecostais. Amém? O que eu vou adicionar aqui aos irmãos, não vou nem esperar o irmão José intimar, Atos capítulo 2, aqui logo na nossa leitura, versos de 42 a 47, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, e distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, aqueles que iam sendo salvos. E adicionar aos irmãos, para auxiliá-los, nesse ponto, Deus age por meio do Espírito Santo, 3 marcas nesse texto, 3 marcas de uma igreja que se deixou depender da obra do Espírito Santo. 3 marcas: o zelo, o amor e o fervor. Zelo, amor e fervor. Zelo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Né?
o amor. Eles partiam pão de casa em casa, eles comiam com alegria, singeleza de coração, eles vendiam as suas propriedades, não era imposto, né? Eles vendiam voluntariamente e distribuíam com aqueles que haviam de necessidade, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eles louvavam a Deus, eles eram fervorosos. Então, essas 3 marcas são as marcas de uma igreja que é profundamente dependente da obra do Espírito Santo. Ela vai ter zelo pela palavra de Deus, ela vai ter amor pelos cristãos, pelos de casa e pelos perdidos, e ela vai ter fervor em tudo o que faz. Muito bem. Meus irmãos, já chegamos à nossa conclusão, e assim, durante a lição nós enfatizamos, né, uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas, como ocorreu no ministério de Jesus e da igreja primitiva, ou seja, nós enfatizamos a contribuição dos pentecostais, né, para as missões modernas e o crescimento da igreja em geral, né? A igreja, assim, o movimento pentecostal foi tão abençoador que ele abençoou não somente as próprias igrejas pentecostais, mas as demais também foram abençoadas, né? Várias igrejas. Cresceram nesse impulso. Exatamente. Então, por causa também deste movimento. É indispensável que a obra comece e termine sob o poder e direção do Espírito Santo, né? É importante. Ela não pode começar no Espírito e terminar na carne, né? Assim, tudo que a gente for fazer na obra de Deus, a gente deve pedir esse direcionamento, né? Para iniciarmos e podermos continuar e terminar sob o poder do Espírito Santo. É isso que garante o sucesso e a eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Então, século XXI, ainda o Espírito Santo ainda está atuando, irmão Luiz Carlos? Com certeza, desde o primeiro século, irmãos. Aliás, sobre isso, deixa eu deixar aqui, eu vou mandar... Faça logo as suas considerações finais também. Eu vou mandar hoje ainda para... Aliás, não preciso nem dizer que vou mandar hoje, né? Vou mandar para o irmão Josué um texto que eu tinha colocado aqui na minha revista, que é 10 evidências na patrística que comprovam os dons miraculosos que eles não cessaram, né, com a morte dos apóstolos. E aí eu tenho aqui várias evidências, e nesse texto ele ainda conta com a bibliografia, onde você encontrar para ver que isso não é ficção, não é obra de ficção, para mostrar a atuação dos dons espirituais até o século VI, VII, né, onde os dons ainda se manifestam em várias ocasiões, vários das manifestações dos dons espirituais. Então, vou ver se eu coloco à disposição para o irmão Josué também colocar o link junto com os slides. Então, os irmãos que tiverem curiosidade já vão ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Deus abençoe sua aula no domingo. Muito bem, que Deus abençoe a todos, muito obrigado. Se inscreva, curta, compartilhe, comente. Nós vamos ficar sempre gratos a você e estaremos orando, né, para que Deus continue a abençoar a nós e a vocês aí também. Em nome de Jesus. Amém.